Olá, tudo bem? Aqui é a Luciana Pereira e nós estamos em mais um acerto legal que hoje está mais do que especial, já que estamos encerrando a nossa websérie especial de crianças e adolescentes e contando com a ilustríssima participação da doutora Sabrina Campos. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, muito boa noite, doutora Luciana, muito obrigada mais uma vez por me receber aqui no Acerto Legal, um programa de altíssima qualidade. Eu fico muito satisfeita, fico com um enorme prazer em estar aqui na sua Sim. companhia e principalmente das pessoas que lhe assistem, um público fiel, com pessoas que realmente são interessadas em assuntos tão importantes que esse programa tem trazido para o interesse coletivo. Então, é uma honra enorme estar aqui mais uma vez, fico muito grata por esse espaço e principalmente para que a gente possa transmitir muito conteúdo a todos que tenham interesse em fazer a diferença na nossa sociedade. Uma boa noite a todos, Verdade. espero que tenhamos todos um bom programa. Sim, sim, verdade, doutora. Natália Bastos, boa noite, Natália. As pessoas já estão entrando e a Natália Bastos já até comentou aqui que está muito bom. Bom, por que nós escolhemos o tema de pedofilia para encerrarmos a nossa websérie especial de crianças e adolescentes? Porque, infelizmente, com o isolamento social, com a quarentena, os nossos menores, eles ficaram reclusos, isolados dentro de casa, ficaram confinados em seus lares e utilizando muito a internet. E é aí que reside o perigo, pois esses infratores, eu vou chamar assim, essas pessoas maliciosas, predadores, como a doutora Sabrina Campos costuma chamar aos pedófilos, eles utilizam muito a internet para coagir essas crianças de forma a saciar o seu vício, porque eu chamo isso de um vício. Falando em vício, porque eu entendo que isso é um vício quando essa pessoa ela tem um desejo sexual por um menor, por uma criança ou até mesmo por um adolescente. Eu gostaria que a doutora explicasse por que a doutora não considera a pedofilia como uma doença, porque hoje nós conversamos e eu ponderei, é uma doença. E a doutora Sabrina falou, não, a pedofilia não é uma doença, porque a pessoa tem total convicção do que ela está fazendo, do ato que ela está cometendo contra aquele menor. Ela sabe, inclusive, das consequências e mesmo assim ela vai lá e faz. Então, doutora Sabrina, por que a doutora não considera a pedofilia como uma doença? Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer que a minha opinião é como uma profissional advogada, como árbitra, como profissional do direito, né, que eu sou já há alguns bons anos, eu iria falar que mais de década iria expor bastante da minha idade, mas sim, eu já tenho muitos anos de profissão, muitos anos Sim. formando perfis forenses, muitos anos trabalhando com modus operandi, com perfis criminosos, apesar de não ser a área de atuação específica do meu escritório em si, mas sim dos meus trabalhos de obras sociais, porque eu sempre trabalhei com vítimas, sempre fiz voluntariado com vítimas, então é inevitável que eu trabalhe, portanto, com perfis e padrões comportamentais relacionados à minha área, né, principalmente naquilo que há de desvirtuar, daquilo que é de transtorno, daquilo que é desvirtuado, daquilo que a gente considera, né, o normal, comum dentro da nossa sociedade, que inclusive no dia que a gente chama do homem médio, né, a minha opinião não é como psiquiatra, que eu não sou, mas sim como uma estudiosa de estudos científicos, de pareceres médicos, psiquiatras, inclusive psicólogos, peritos do juízo, com quem eu já trabalhei, inclusive, em diversas ações, até porque eu lido também com várias famílias, então a minha opinião pessoal é baseada na minha experiência profissional e nos meus estudos com relação a outros profissionais que, obviamente, acabam interagindo comigo na minha área quando tratamos, portanto, de crianças e adolescentes. Então, a minha opinião, baseada principalmente em estudos científicos, em artigos científicos, em trabalhos, né, criados de autoria por médicos, psiquiatras e por alguns psicólogos, é que a pedofilia, no meu entender, portanto, particular, ela está mais para uma parafilia sexual, ligada a
perversão sexual, né, e não uma doença, porque a doença, ela pressupõe uma cura ou, pelo menos, um tratamento. Inclusive, há diversos psiquiatras que comentam a impossibilidade do pedófilo tanto de se curar quanto de se ressocializar. Existe, inclusive, vertentes de pessoas que defendem que o pedófilo ele não é passível da ressocialização, o que é, inclusive, o objetivo, né, por exemplo, do nosso sistema prisional, quando a gente fala de criminosos. E nós tratamos, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, como no Código Penal, de crimes de pedofilia, né? Então, sim, é visto como um crime, né, atos de pedofilia. Então, eu vejo o pedófilo como um tipo de estuprador. Eu vou explicar só rapidamente a questão da parafilia sexual, para as pessoas que podem não entender muito bem sobre o assunto. A parafilia sexual é quando uma pessoa, ela satisfaz a sua lascívia, ela tem prazer não no ato sexual, mas no objeto de desejo. Nesse caso do pedófilo, portanto, aquele que é vulnerável e que é típico do estuprador. O estuprador, como predador, ele escolhe justamente vítimas indefesas ou vulneráveis, porque o prazer, né, deste criminoso está no sofrimento da sua vítima, está no sentimento de controle, de poder, de dominação sobre a sua vítima. Então, não é algo que é dado por incontrolável, né? Não é algo que é tido como algo que aquela pessoa não tenha consciência do que está fazendo como amoral, imoral ou moral, né? Até mesmo psiquiatras como a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva defende, sim, que o pedófilo ele tem plena consciência do que ele está fazendo quando ele interage sexualmente com um vulnerável, que seria aquele menor de idade, ou a criança, ou o adolescente pré-puber, né, o menor de 14 anos de idade. Ele tem plena consciência de que aquele ato ele é imoral e é repreensível, né? É um ato criminoso. Ele sabe que o que ele faz é errado, ele escolhe fazer. Inclusive, sim, dentro do que a gente discute a respeito de estupradores, né? O estuprador, ele se satisfaz pelo controle, pela dominação, pela manipulação, pela coação, pela violência, né? Ele tem prazer no sofrimento da sua vítima, não no ato sexual. Independe de ser, inclusive, necessariamente um homem, sim, porque mulheres também podem violentar sexualmente pessoas. E independe de ser feito através da conjunção carnal com o pênis, né, ereto. Inclusive, o nosso Código Penal, ele já abrange, já amplifica, né, a tipificação do crime para outros atos libidinosos, né, para que não se dependa exclusivamente da conjunção carnal. Então, são pessoas que introduzem objetos como garrafas, canos, enfim, pedaços de madeira, o próprio punho com o antebraço, enfim, dedos, fazem penetração na sua vítima para causar dor, para causar humilhação. Então, não doutora tem a Sabrina, ver com... Pois não. Perdão pela interrupção, mas eu tive que fazer essa interrupção. Eu gostaria de dar boa noite para as pessoas que estão entrando aqui na live. A Beth Medeiros, como sempre, uma pessoa muito interessada nas causas sociais, em assuntos também que dizem respeito a mulheres, a crianças e adolescentes, ao Adilson Tamuta, que sempre participa, ao Denilson Velleman, do canal Dene com Você, que é um participante assíduo aqui do Acerto Legal, a Luciana Santiago, de São João de Meriti, pastor Vanderlei Márcio, que é outro participante assíduo do nosso programa, Tatiana Ferrari, ela já realizou uma live conosco aqui no programa,
sobre autoestima da mulher, que foi também um grande sucesso, Cláudia Santos, Sabrina Victorino, dentre todas as outras pessoas que estão entrando. E eu gostaria de esclarecer que nós também convidamos para a live de hoje o deputado federal, professor Josiel, que daqui a pouquinho estará presente aqui nesta live, nesse encontro tão importante. O deputado, ele estava no trânsito, muito atarefado, porque ele realiza várias atividades, além de ter uma atividade parlamentar muito assídua, ele participa assiduamente, ele é um parlamentar exemplar. Além disso, ele também tem vários trabalhos sociais, sobretudo no município de São João, sobretudo no município de São João de Meriti. Então, provavelmente, ele está no trânsito, mas daqui a pouquinho ele chega aqui, tá ok? Eu não tive a oportunidade de apresentá-la, doutora Sabrina Campos, né? Eu já conheço muitíssimo bem a doutora Sabrina, mas o nosso público talvez não conheça, ou pelo menos as pessoas que estão entrando agora na live. A doutora Sabrina Campos, ela é uma excelente advogada, eu sou suspeita para falar. Ela é uma excelente advogada, ela é árbitra, ela é referência nacional em advocacia, já recebeu premiações nacionais e internacionais, ela é escritora e também é colunista do Jornal Diário do Rio, além de ser uma cidadã que sempre preza pelo bem-estar da sociedade no geral, sobretudo, principalmente, das nossas crianças e adolescentes. Motivo pelo qual a doutora Sabrina esteve presente na nossa websérie especial de crianças e adolescentes. Doutora, eu esqueci alguma coisa? Escritora, advogada, árbitra, colunista do Jornal Diário do Rio. Eu esqueci alguma coisa, doutora? Bom, a doutora Luciana realmente é muito suspeita, porque somos confreires, né, da medalha Juscelino Kubitschek. Então, existe aí uma admiração mútua, né, a doutora Luciana, que também é comendadora, então é suspeita realmente para falar, mas eu fico sempre muito grata e receber seus elogios, realmente é muito gratificante para mim, porque é uma honra imensa, uma profissional da sua categoria, né, de qualidade, perfeição praticamente buscada todos os dias, né? É impressionante como o seu esforço, a sua dedicação é latente, é transparente, então é admirável sempre ter uma pessoa como modelo e como exemplo como você. Eu fico muito feliz, muito feliz. A Tatiana Ferrari está comentando que eu esqueci, sim, de falar que a doutora é linda. Obrigada. Tatiana, volte para o acerto legal, Tatiana. Estão me sentindo a sua falta aqui. Boa noite, mestre Claudiunes, pessoa fabulosa. Doutora Sabrina Campos, então a doutora estava mencionando que não considera que o pedófilo ele é uma pessoa doente, pois ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele sabe perfeitamente bem que o que ele está fazendo é imoral. Estamos falando de um ato imoral. Ele sabe perfeitamente bem todas as consequências do seu ato, que ficar ali conversando com menores, ludibriando menores, depois pedindo fotos nuas, depois pedindo vídeos, até mesmo cometendo o estupro virtual, que daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Quando ele comete todos esses atos que são tão ofensivos à dignidade do menor, ele tem a plena convicção do que ele está fazendo. Então, é por esse motivo que a doutora considera que o pedófilo não é uma pessoa doente, mas sim alguém que tem total consciência do ato delituoso que está cometendo. Não é isso, doutora? Sim, eu gostaria, inclusive, de reforçar que quando a gente fala de pessoas doentes, pessoas, como a doutora citou, né, no caso de vícios, inclusive, transtornos psicológicos ou psiquiátricos, nós falamos de pessoas que não conseguem controlar, né, o seu vício e, portanto, a sua doença, não consegue controlar a si mesmos com relação a o que seriam, nesse caso, especificamente, os impulsos sexuais. E, no caso do pedófilo, ele é uma pessoa manipuladora, dissimulada, ele é arquiteto, ele constrói toda a sua narrativa, ele consegue pautar, né, e
é praticamente um EPIista, ele consegue prever todos os seus atos para, de fato, coagir e ludibriar a sua vítima. Então, são coisas pensadas, são arquitetadas, ele é estrategista, ele calcula, né, os seus atos. Então, isso vai muito além de uma pessoa que, de fato, não consegue controlar os seus impulsos. Então, por isso, eu, pessoalmente, não considero uma doença. Eu considero, sim, um tipo de estuprador que pode até não chegar a estuprar a ninguém, mas, sendo um estuprador, caso aconteça, necessariamente, pelas estatísticas, será reincidente. E aí, sim, neste caso, o que eu venho acompanhando ao longo de todos esses anos, que sim, eu vou ter que abrir aqui, que faz bem mais de uma década, mais de 20 anos. Doutora Sabrina, agora sim nós estamos na presença do nosso querido deputado federal, professor Josiel. Deputado, seja muito bem-vindo ao Acerto Legal. O deputado não tem noção da minha satisfação. O deputado não consegue imaginar como eu estou feliz com a sua presença aqui no programa. Oi, boa noite, queridas. Tudo bom? Que prazer enorme poder estar aqui, Luciana. A satisfação também é muito grande. Vocês não sabem como eu corri para estar aqui com vocês, porque eu sabia que eu ia ter um encontro daqueles que marca o nosso dia. E é um prazer muito grande também ver a Sabrina. É muita alegria ver vocês. Sei que vocês são guerreiras, são trabalhadoras e que ergueram essa bandeira no enfrentamento à pedofilia. Muito obrigado por essa oportunidade honrosa de estar aqui com vocês. Pode ter certeza que o prazer é todo nosso, deputado, ainda mais diante da sua brilhante atuação parlamentar, como eu mencionei aqui anteriormente. É uma imensa satisfação. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço muito. Minha palavra de gratidão poder estar aqui com vocês e naquilo que eu puder estar contribuindo, podem contar comigo. Muito obrigado mesmo. Bom, deputado, vamos ver se eu resumi bem o seu currículo, que é gigantesco. O deputado é professor, teólogo, escritor, servidor público, é presidente da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia no Congresso Nacional. Ou seja, é um deputado muito, muito atuante, sobretudo nessas causas envolvendo crianças e adolescentes. Resumi bem, deputado? Ah, minha filha, melhor do que você. Eu acho que você falou coisa demais, né? Isso tudo não. Isso tudo sim, deputado. Falou muita coisa aí. Se fosse contar o alfabeto de A a Z, você teria incluído K, W e Y. Você falou muita coisa. Tá certo. É porque, de fato, o deputado tem uma atuação parlamentar exemplar e, inclusive, nós vamos conversar daqui a pouquinho de alguns projetos que o deputado apresentou visando a salvaguarda dos nossos menores. Então, isso, de fato, nos enche de muito orgulho, né, doutora Sabrina? Sim, o trabalho do professor Josiel, nosso deputado federal, é brilhante e realmente é uma honra imensa estar aqui dividindo esse espaço com o professor, porque a pedofilia tem sido realmente combatida por esse guerreiro que vem lutando arduamente pelas nossas crianças e adolescentes. Então, você que está assistindo e está tendo essa oportunidade, essa live que vai ficar gravada, porque a doutora Luciana, né, sempre deixa gravada, de realmente uma excelente oportunidade ouvir nosso deputado federal, professor Josiel, a respeito do incrível trabalho que ele tem feito arduamente em defesa dos nossos menores. Eu fico com uma imensa satisfação de poder estar aqui, porque realmente é uma honra imensurável e enorme. Muitíssimo obrigada por fazer parte dessa noite, de me convidar também, doutora Luciana, por fazer parte dessa mesa tão, nossa, extraordinária. É fantástico. Muito obrigada. Bom, deputado, o mês de maio é o mês instituído para o enfrentamento da pedofilia. Para tanto, o deputado apresentou o projeto 2828/19, que inaugurou a campanha Maio Laranja. Mas o que significa essa campanha, deputado? Minha filha, muito bom. Você me dá a liberdade de poder aqui rapidamente explicar. A verdade é que essa campanha do Maio Laranja,
tem a ver com o suscitamento e o despertamento da sociedade brasileira na importância de estar se engajando nesse enfrentamento. Você vê que aqui no Brasil a gente tem o Outubro Rosa, né, Novembro Azul, e a gente falou, eu preciso dar uma cor para esse enfrentamento à pedofilia. Como o mês de maio já é normalmente conhecido como enfrentamento, nós lançamos o projeto 28/2019, que versa sobre essa questão do Maio Laranja, que vem a ser, primeiramente, é um mês que a gente startar congressos, simpósios, encontros, chamar a sociedade civil, iniciativa privada, poder público, comerciantes, esportistas, lojistas, todos os segmentos da sociedade a estar envolvidos e engajados nessa questão de alerta, porque esse laranja é o alerta. Mais do que isso, minha amiga, também, paralelamente, pedir às autoridades que possam estar iluminando os ícones do nosso Brasil. Eu estou falando do Museu Contemporâneo, lá na cidade de Niterói, eu estou falando do Cristo Redentor, do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados, eu estou falando do Museu de Arte Moderna, Ponte Rio, Niterói, em linhas gerais, todos os ícones do nosso Sim. Brasil, Ponte Rio, Niterói, principalmente, que dá aquela visão de longe da Baía do Guanabara inteira. O que é aquilo lá que está iluminado de laranja? É a campanha que desperta a sociedade para enfrentar um malefício, uma pandemia silenciosa chamada pedofilia. E por que enfrentar a pedofilia? Porque dos 193 países existentes no mundo, o Brasil está no ranking do 11º. Por que enfrentar a pedofilia? Porque 75% dos casos estão acontecendo dentro de casa. Por que enfrentar? Porque a cada 1 hora, 3 crianças no nosso Brasil são abusadas. Então, existem outros dados, mas eu acho que esses 3 já é o suficiente para suscitar em nós um espírito de reversão de cenário de quadro, porque cuidar das crianças não é cuidar do futuro, é cuidar do presente. Não estou ouvindo. Ansioso, que na maioria das vezes os pais eles não sabem. Consegue escutar? Agora voltou. Sim. Doutora Sabrina, consegue me escutar também? Sim, sim. Tá. Deputado, o deputado sempre fala que a pedofilia é um fenômeno silencioso, porque na maioria das vezes os pais eles não sabem que os seus filhos estão sendo alvo de pedófilos, estão conversando com pedófilos, principalmente pela internet. Então, qual é o recado que o deputado tem para os pais? Justamente, nós lançamos uma plataforma, quando nós fizemos o nosso encontro em Brasília, que foi o lançamento da frente, que tem 4 pontos importantes. Primeiro ponto, nós precisamos suscitar no Brasil um processo educativo e que envolve todas as 3 esferas, que é o fundamental, é o médio superior, tratando dessa questão, para se criar no Brasil uma consciência de enfrentamento e não de aceitação a esse fenômeno desastroso e vergonhoso. Primeiro, educar. Segundo, usar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem 30 anos de existente, 90, que versa sobre a questão da proteção. O terceiro ponto tem a ver com aumentar a vigilância dos pais sobre os seus filhos, que os pais não estão com os olhares voltados para o filho que está correndo risco. O quarto ponto, endurecer as leis. Então, educar, monitorar, proteger, endurecer as leis, e o pedófilo não terá vez. Por isso que a gente usa essa mãozinha assim. Tá certo, tá certo. O deputado falou sobre advertir os pais no sentido de fazer a vigilância em relação ao que o seu filho faz na internet. Aí nós entramos em uma problemática, porque de um lado nós temos a privacidade, que muitos pais alegam que é um direito dos filhos. Meu filho não, meu filho tem direito de privacidade. E do outro lado nós temos a questão da segurança. Então, o que é mais importante dentro desse contexto, onde nós estamos falando de pedofilia?
que se o seu filho não for protegido, ele pode ser alvo de pedófilos. Então, dentro desse contexto, o que o deputado poderia falar para essas pessoas que têm esse entendimento de que a privacidade do menor deve ser preservada? A privacidade como um bem mais importante ou a segurança do menor? Nessa balança, qual é o peso? O que pesa mais, a privacidade do menor ou a sua segurança, deputado? Privacidade sem segurança é suicídio. E os pais precisam entender isso, que criança não tem autonomia para fazer o que quer, não. Enquanto estiver debaixo do teto, tem que respeitar os pais. Depois que for ter a sua vida, aí tem a sua liberdade. Mas enquanto estiver sob a proteção paterna, materna, tem que respeitar, sim. E digo mais ainda, celular não é para estar na mão de criança, não. E até certos adultos nem deveria ter. É verdade, deputada, é verdade. Eu fiz essa indagação. E aí eu quero reforçar para vocês que isso é importante a gente conscientizar a sociedade. Você, por exemplo, daria um carro para o seu filho que não é habilitado? Pois é, eles dão um celular para os filhos que não são habilitados a usar. Tinha que ter carteirinha para mexer em celular, mas não tem essa escola ainda, eles estão pegando o carro sem ter a carteirinha. É verdade, a Beth Medeiros está até comentando aqui, privacidade nada, criança não tem que ter privacidade. Eu acredito que criança tem que ter segurança. Criança tem que ter segurança. Isso que o sistema de garantia de direito... Os pais devem zelar pela segurança dos seus filhos. Exatamente, isso que o sistema de garantia... deputado. Desculpa, isso que o sistema de garantias e direitos, e que tem a ver com todo o conjunto de normas e leis que o nosso Brasil tem, sempre quando aponta para a criança, tem essa visão que você falou aí, a questão da proteção. Haja vista que o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, se você fosse resumir uma palavra, o que tem a ver ali? É a única palavra, é proteção. E se nós não usarmos esses mecanismos para dizer, olha, está na hora de deitar, eu vou desligar o Wi-Fi, me dá esse celular aqui, amanhã de novo você vai estar comigo, a gente vai aqui estar vendo, conversando, beleza, agora esse negócio de vai para dentro do quarto, fecha a porta, não sabe com quem está falando, não sabe com quem está se relacionando, está entendendo? E depois, quando já aliciou, porque eles são aliciadores, você está pensando que esse pessoal é bobo? Eles são, desculpa, que eles são cientistas do mal. É quase uma Matrix que sequestra a inteligência dessas crianças, leva para um outro espectro, quando ele tenta fugir... Sim, profissionais, inclusive. Represália e ameaças. Então, depois que eles conseguem cativar essas mentes, aprisionar essas mentes e torná-la dominado por esse princípio que tem a ver com medo, que a criança é o seguinte, já fez uma besteira, agora está com medo de falar com o pai ou do pai saber. E aí fica refém desse elemento. É esse que é o problema. Fica, infelizmente. Não é uma questão só de tomar o celular. É uma questão de que seus filhos, que as crianças, não tenham a mente sequestrada por esses manipuladores de mentes inocentes, que isso é pura verdade. E normalmente eles começam como amigos do menor, normalmente é assim, eles começam como amigos, vão adquirindo a confiança do menor, muitas vezes utilizam até perfis falsos de forma a ludibriar aquele menor, aí depois, com essa confiança instalada na relação, eles se aproveitam dos menores e as consequências são essas que nós já sabemos. Luciana, minha amiga querida, Sabrina, eles não têm pressa. Eles não têm pressa, porque eles têm muito tempo para fazer isso. Um dia vai dando uma pitada, outro dia outro, vai ganhando a intimidade. E, desculpe, existe uma tal de carência afetiva infantil sem limite no nosso Brasil, até porque há um distanciamento dos pais em relação aos filhos. E essa orfandade sentimental abre uma lacuna para que esses
malignos se aproveitem desse terreno fértil, entre, jogue a sua semente até que cresça, germine, floresça e dê frutos. Eles não têm pressa. Agora, a gente tem que blindar essas crianças. A gente tem que proteger, no melhor sentido da palavra, essas crianças. Porque se não fizer isso, minha filha, me desculpe, a pessoa perde e perde de uma maneira quase que irreversível. Porque uma vez contaminando essa criança, desculpe, por resto da sua vida, ele vai ter essa marca de que um dia a sua infância, a sua inocência, aquilo que ele tem de mais essencial e puro, foi contaminado por alguém que jamais deveria ter chegado perto e invadido, não a privacidade material, mas a privacidade de dentro, aquela coisa da morada interna, que só você sabe o que tem lá dentro e que já está ferida por causa de um processo que faltou atenção, cuidado e proteção. Está na hora dos pais brasileiros abrir os olhos, tá, minha filha? Desculpe, está na hora não. Já passou da hora. Já passou da hora. Porque esses dados que eu dei para você aqui são dados que a população brasileira, desculpe, já deveria ter se despertado e se indignado contra esse... Peraí, eu não sabia desses dados, não. Peraí, gente, vamos fazer alguma coisa. Aqui na minha rua vamos criar um conselho comunitário para discutir essa pauta, e na outra rua, e o bairro, engajamento. Porque, minha filha, nós estamos como vexame para o mundo. Já tem gente querendo dizer que o Brasil é país de turismo sexual infantil. Que absurdo, hein? Que situação que chegamos. Minha filha, não dá, isso é ignominioso, isso é desonroso, isso é opróbrio, isso é vexame, isso é vergonha. Nós não podemos ser conhecidos como país da prostituição infantil, do abuso e exploração sexual de criança, né, do aviltamento do inocente. Não tem como ter essa marca, é muito infame, é para um país só. Então, eu venho chamando a população brasileira, não é uma revolta contra as pessoas, mas é uma revolta contra esse fenômeno social chamado pedofilia e que está todo mundo quieto, como se nada tivesse... Minha filha, desculpe aqui, agora eu fiquei nervoso, entrei no ar. Olha só, apareceu essa pandemia aí, televisão falando, né? E não sei o quê, bota a máscara, tira a máscara. Outro dia o homem estava usando a máscara como guardanapo, eu também peguei a minha, já limpei a boca, e uma confusão na televisão, fala, uma confusão do inferno. Gente, nós temos uma pandemia maior, a gente não vê nada, gente. A gente não vê esse auê todo. Não estou dizendo que não tem que fazer a proteção de Covid, né? Eu já devo ter pegado esse negócio umas 50 vezes, não morri. Eu nasci há 10 mil anos atrás, não sei nada desse mundo que eu não saiba demais. Mas eu quero dizer para você o seguinte, minha filha. Essa pandemia de pedofilia é muito pior, porque o Covid, ele passa. Essa aí não passa não, minha filha. É para a vida toda. É verdade. É uma marca. É uma marca que deixa naquele... É uma insígnia, é um carimbo. Tá? Em algum momento da minha vida fizeram isso, me aviltaram, me abusaram, não tinha ninguém para proteger, eu carrego essa marca e parece que está algum trauma, né? Aí já entra no campo psicológico, psicopedagógico, né? Psicanalítico. Mas essa que é a verdade. E como é que te tira essa infâmia insignificada, né? Como uma insígnia na alma da pessoa? Como é que tira isso? Essa que é a tal da pandemia. E a gente precisa tirar essa máscara e dizer, ela existe e é verdade. Então... E nós percebemos claramente que não há incentivo, né, deputado? Quando nós encontramos, por exemplo, o deputado trabalhando em prol desta causa, zelando pelo bem-estar dos nossos menores, nós encontramos algo excepcional, porque não há incentivo governamental, não há. Infelizmente, o Brasil, o que acontece hoje no Brasil não é apenas a Covid-19. Como o deputado está mencionando, não é apenas isso. Nós vemos diariamente crianças sendo vítimas de abuso sexual, crianças sendo vítimas de pedófilos, pessoas sendo assassinadas, e enfim, né? Acho que melhor até parar por aqui, porque senão vou acabar desvirtuando um pouco o nosso encontro aqui. Gostaria de ponderar aqui... Perdão, deputado. Gostaria de ponderar aqui o comentário da Vânia Maria, que falou que os pedófilos, na verdade, eles são grupos extremamente organizados. Extremamente organizados e
Opa, só um minutinho que caiu aqui. São grupos extremamente organizados e que fazem mal às crianças e adolescentes sem supervisão pelos responsáveis, ou seja, são alvos fáceis dessas pessoas. Então, onde que eles costumam ficar? Eles vão para onde tem crianças e adolescentes, não é isso? Como, por exemplo, sites de jogos e etc, etc, etc. Eu quero dizer para você aqui que recentemente eu tive um encontro com a delegada federal do Rio, Paula Mari, e também a doutora Cláudia, da 4ª Vara Federal em São João do Meriti, muito atuante também nessa causa, e aí eu quero também enaltecer a minha amiga, minha madrinha, minha irmã querida ministra Damares, que é uma pessoa, assim, fora de série desse enfrentamento, é o nosso presidente da República, que nos dá muito apoio, o vice-presidente também. Em linhas gerais, o que eu quero dizer para vocês é que essa questão aí, que começa nos municípios, e eu venho aqui usar esse canal aberto para conversar com aqueles que são gestores no município, para que se crie nos municípios o que se chama Conselho Municipal de Enfrentamento à Pedofilia, porque nenhum município tem, e também nas câmaras municipais legislativas, que é a Comissão Legislativa Municipal de Enfrentamento à Pedofilia, que nenhuma cidade do Brasil também tem, e são 5.564 municípios. Onde é que nasce o problema? Na rua, que vai para o bairro e que está no município. Só que o pessoal quer uma lei lá de Brasília para resolver um problema que não é atacado no município. O problema não começa de Brasília no município. O problema começa no município, que vai para o estado para alcançar a federação. Mas os municípios não têm nada a linha de enfrentamento. Entende? Então, eu quero clamar aqueles que estão nos ouvindo agora, e aí eu sei que o seu canal aí tem pessoas assistindo, juntamente com a Sabrina e você, Luciana, que peguem isso e disseminem que os municípios precisam criar a Comissão Municipal Mista de Enfrentamento à Pedofilia, um conselho multidisciplinar, para poder atender essa demanda, porque às vezes as pessoas querem se dirigir e não conseguem falar só com Disque 100, porque é uma demanda nacional. Mas lá na cidade dele, ele tem lá o Conselho Municipal de Enfrentamento, que ele vai lá, está acontecendo, e ali começa logo de frente os primeiros combates, e também a rapaziada vai ficar atenta. Opa, a minha cidade tem um conselho de enfrentamento. A coisa aqui está séria. Tem polícia no negócio, tem o Ministério Público, tem o poder, a sociedade civil organizada, o negócio está sério. Aí daqui a pouco se instaura a Comissão Legislativa Municipal de Enfrentamento, através da Câmara Municipal dos Vereadores. Opa, tem uma comissão aí que está na rua. Então a rapaziada se sente, né? Não vou dizer acuada, mas olha, tem um break no negócio. Meu irmão, agora porteira aberta, do jeito que está, esperando um milagre de uma lei lá de Brasília que vai mudar o Brasil? Não, 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 não. Os problemas começam no município, portanto, devem ser encarados e enfrentados lá no nascituro, na origem, na gênese do problema. E a gênese está no município. Eu vou aproveitar o gancho, porque o Adilson Tamuta está fazendo uma indagação. As penas não deveriam ser aplicadas e cumpridas com mais rigor para qualquer tipo de crime? Concordo. Ele está certo. Por isso que nós estamos lutando lá em Brasília, e eu entrei com um projeto de lei dessa natureza, para tornar pedofilia em crime. Porque, por incrível que pareça, ainda no Brasil, não tem uma psicologia criminal dizendo que aquilo ali é crime. Nós trabalhamos em cima de quê? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 240 e o artigo 245. Um fala do abuso e o outro fala da exploração com fins financeiros. Então, nós não temos uma lei. E esse projeto de lei que eu criei, ele diz o seguinte, que torna a ser um crime imprescritível, inafiançável e hediondo. Para que a gente, de vez,
entenda que o Brasil está enfrentando realmente a pedofilia com um amparo legal e aí para fechar o sistema de garantias de direito. Então, tornar imprescritível, que tem um tal de um crime aí que depois de 5 anos caiu em caducidade, anacronismo obsoleto e não vale mais. Tem um tal de pagar fiança, né? E tem aí essa questão também de não ser hediondo. Então, eu falei, tem que ser imprescritível, inafiançável e classificado como um crime hediondo. Aí a rapaziada vai entender que o negócio é sério e vai pensar 2 vezes. Deputado professor Josiel, quero aproveitar para comunicar a participação aqui do pastor Vanderlei Márcio, que inclusive pediu para que eu fizesse um convite para que o senhor fosse até a igreja dele. Ele é de Nova Iguaçu, mas ele conhece muitas pessoas em São João de Meriti. Ele é cria de São João de Meriti. Opa! Então, é um cliente, sim, é um cliente do escritório, um cliente muito querido. Ele falou, doutora, pelo amor de Deus, fala com ele que eu quero muito que ele vá à minha igreja. Se a Luciana e a Sabrina for lá, nós iremos juntos. Opa! Então, nós iremos sim na igreja do pastor Vanderlei Márcio. Iremos sim, com toda certeza. Com todo prazer, porque nós estamos também, Luciana, Sabrina e pastor Marcos, querido e amado, nós estamos também chamando esse segmento baseado num texto muito conhecido, né? Deixa vir os pequeninos, que dos tais é o reino dos céus. Então, Deus tem um reino para as crianças, sem falar de igreja. Deus tem um reino para as crianças. Sim. Mas inventaram um outro reino que é treva pura, então tirando as crianças do reino do bem e jogando para o reino do mal. Né? Chegou a hora da gente ver em que reino que essas crianças estão sendo inseridas. Me parece que é o reino das trevas. Mas deixa as crianças aí para o reino bom, que é o reino de Deus, né? Aprendizado, proteção e cuidado e carinho das pessoas, escolaridade, sim, educação, formação. É isso aí, vamos lá. Vamos tratar dessa questão rápido, na sua raiz. Tá, ok. Eu gostaria também de ponderar alguns comentários que eu acho muito válido comentar aqui ao vivo com vocês. Da Ana Cláudia Pinheiro, doutora Ana Cláudia, voltou recentemente de Portugal, onde fez seu mestrado, já participou aqui do programa. Ela comentou que ela acredita que o problema está na eficácia da lei, não no aumento da pena, mas sim na eficácia da lei. E eu acho bem válido esse tipo de comentário. A Andréa Laudier, ela vem falando que o melhor é a conscientização dos alunos, e realmente seria uma das medidas preventivas para se evitar a pedofilia, onde o aluno ele poderia ter acesso a informações, a materiais específicos, mas é aquilo, acredito que precisa também, além da conscientização dos pais, da família e da sociedade, de medidas do próprio governo, né, do estado, do município, enfim, para poder ajudar nesse papel de conscientização, muito pertinente, muito pertinente mesmo esse tipo de comentário da Andréa. E a Viviane Garcia, que vem comentando aqui que até para fazer um boletim de ocorrência é difícil, pois a polícia alega que o ato não é um crime, né? Então, realmente é uma dificuldade que as pessoas têm enfrentado e nós precisamos nos unir forças para proteger os nossos menores. Então, Luciana, foi a plataforma que eu lancei nesses 4 pontos. O ponto número 1, educar a sociedade no enfrentamento. Você tem uma sociedade mentalmente desnutrida para enfrentar essa guerra. Não tem na mente deles uma condicionante de consciência para dizer o seguinte, precisamos enfrentar. Isso não tem. A mente está aberta a receber sem reagir. Como que você potencializa e empodera essa sociedade? Através de um processo educativo, para que eles tenham a resposta à altura de dizer, não pode tocar no corpo das crianças. E não pode, você também, pai, não pode entregar suas crianças na mão de qualquer um. Você também não pode estar entregando as suas crianças ao bel prazer. É um processo educativo mesmo. Nós precisamos de uma formação de mentalidade nesse enfrentamento. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, o que se faz? Trabalha a proteção. Depois, o monitoramento dos pais. Porque se 75% dos casos está acontecendo dentro de casa,
Ora, gente, então o pedófilo não está atrás do poste esperando a criança passar e dizer mão na cabeça, vem cá que eu vou te abusar. 75% dos casos está acontecendo dentro de casa. Então tem que aumentar a vigilância dentro da onde? Dentro de casa. E aí você começa a mitigar, abaixar muito mais, reduzir todo esse processo nefasto chamado pedofilia. E o quarto ponto que eu disse é o endurecimento das leis. Repetindo, educar, monitorar, proteger, endurecer as leis, e o pedófilo não vai ter vez. Se fizesse esse quaternário, a gente já avança muito. Eu acho que a gente de 11º começa a ir para 60º, 70º, né? Despenca, mas despenca mesmo, porque nós já identificamos onde está o problema. Onde está? Dentro de casa. 75% dos casos está dentro de casa. Então, se eu combater dentro de casa, essa coisa começa a reduzir. Depois, o processo educativo vai moldando a sociedade nesse enfrentamento, na vigilância, na atenção, etc., e vai para cima. E começa a despertar um comportamento protetivo. Que esse despertamento não tem, minha filha. Vou te falar a verdade, hein? Pode começar a falar? Sim, por favor. Tá um tal de terceirizar filho aí, minha filha. O povo está querendo creche, tu sabe para quê, né? Tu sabe para quê que eles estão querendo creche? Já sabe para quê, né? Desculpa, é para terceirizar a responsabilidade de ser pai. Eu sei que tem gente que precisa de creche, eu sei que tem, não vamos generalizar, mas esse negócio, meu Deus, tem que fazer uma creche aqui, e tem que fazer uma outra ali. Eu já sei para que é. Bom, passa essa criança o dia todo lá, volta para casa só à noite, pelo menos à noite já está cansado, deita, vai comer alguma coisa e depois vai dormir. Porque o povo não quer assumir, o povo quer terceirizar. E essa história de criança na beira da rua, largado, igual a gente vê, cadê seu pai, cadê sua mãe? O pai está lá, desculpa, está lá no botequim da esquina, e as crianças tudo largadas. As crianças estão largadas, minha filha. Eu vim dizer para todo mundo, as crianças estão largadas e está na hora desse pessoal assumir aquilo que eles colocaram no mundo. Não dá mais para terceirizar, não. E deixar na mão dos outros, não. Ah, não, fulano vai cuidar, deixa lá na casa da tia, deixa na casa da minha amiga que faz minha unha, deixa no caso de quê? Deixa lá, aí depois é que vai ver onde deixou. Aí já é tarde. Então, é isso que eu estou falando. Nós precisamos suscitar um espírito de vigilância. E diga-se passar, hoje nós não temos isso não, tá? Não temos, não. Eu não estou vendo isso. Olha, de novo, vou perturbar vocês. Eu estive lá na zona da Mata Mineira, em Leopoldina. Eu vi lá na beira da estrada lá, quando dá 5 horas, 5h30, as mães pegando as crianças pela mão, botando na beira da rua, os caminhoneiros passar lá. Aonde você viu isso? Leopoldina, Cataguases, na beira da estrada lá. Mas quem estava levando essas crianças? Os próprios pais. O caminhoneiro vai começar a passar lá, está na hora de botar as crianças lá na beira da estrada lá. E lá o negócio, você já sabe como é que é, né? Aí a gente chega, polícia, tal. Isso aí ninguém me contou, não. Isso aí eu vi quando eu estive lá em Leopoldina. Num trabalho que eu estava fazendo missionário lá. Agora, o que está acontecendo no Vale de Jequitinhonha? O que está acontecendo em Cabrobós, na Bahia, em Melgaço, no Belém do Pará? O que está acontecendo na ilha de Marajó? O que está acontecendo aqui nos Arcos da Lapa, do Rio de Janeiro, central do Brasil? Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Então, o negócio é uma pandemia tremenda e que encontrou todo mundo não vacinado para poder enfrentar esse problema. Agora, o nosso papel enquanto responsável, eu não sou o dono de nada, nem quero ser, é dar o alerta aqui da minha torre de vigia, dar um alerta à sociedade brasileira. Meu irmão, como é que é? Vocês vão acordar ou vão ser lenientes com tudo isso? Ou vão concordar com tudo isso? Vai reagir ou vai aceitar? Porque a gente só tem 2 opções. Ou reagir ou aceitar. E me parece que a sociedade está muito propensa a não reagir. Mas vai reagir. Porque enquanto eu estiver vivo, a gente vai falar. E vai fazer também. Perfeito. A doutora Ana Cláudia estava até comentando aqui que muitas crianças não sabem que são vítimas desse tipo de abuso, porque eu considero um verdadeiro abuso, mas muitos pais têm a plena convicção de que seus filhos não são vítimas. Eles não têm ideia de que o seu filho que fica ali isolado no quarto o dia inteiro na internet está conversando com um predador.
está conversando com uma pessoa maliciosa. Então, ele tem convicção de que o seu filho, ele é saudável, ele tem uma vida saudável, está conversando com os amiguinhos e não tem ideia de que o seu filho pode estar sendo ludibriado por esse tipo de predador. Então, realmente, a educação é muito importante, não apenas para os pequenos, como também para os pais. Não, é o todo, a família, a educação para a vida, para todos. E eu até queria ressaltar aqui, não para botar terror, mas às vezes o abusador está dentro de casa e são os próprios, né? Eu tenho no meu celular caso de criança de 10 meses sendo abusada. Mais um minuto que eu preciso dizer para vocês que a delegada falou para mim sobre a busca nos sites, cyberpedofilia, né? E ela passou para mim o seguinte: olha, professor, há algum tempo a busca dos sites era mulher nua, depois veio para jovem, depois adolescente, puberdade e criança. Agora a maior busca nos sites são de bebês. Então, isso aí já é uma alerta enorme. Olha só onde a gente está chegando. A busca de site hoje de pornografia não é de criança, é de bebê. Meu Deus, que situação absurda. Me desculpe, eu tenho que falar isso para vocês, porque eu vivo isso todos os dias, em todo lugar, a gente vê isso. E a outra coisa que eu estou lutando muito lá em Brasília, sabe para que é? Fundo Nacional de Enfrentamento à Pedofilia. Não é para eu gerar, não. Não é para eu gerir esse fundo, não. É para quem quiser de direito fazer o trabalho. Por quê? Existe fundo para tudo, para isso não tem. Por exemplo, todo trabalho que eu faço, ou a questão do nosso gabinete, ou verba pessoal. Ou alguns amigos que fazem um rateio, papel, tal, panfleto, banner, camisa, chapéu, né? Essa coisa todinha. Mas isso é com recurso próprio ou com alguma coisa do próprio gabinete prevista em lei. Mas nós não temos um fundo federal, nacional, estadual, seja lá o que for, para que eles mesmos possam gerir esse fundo e dizer para que é essa utilização desse recurso. Ué, é para fazer as grandes campanhas em massa de pedofilia. Não tem fundo para futebol? Não tem fundo para um montão de coisa? Mas como é que, por uma causa dessa, não tem ainda Fundo Nacional de Enfrentamento à Pedofilia? Professor, como é que o senhor consegue fazer isso que o senhor faz aí? Ajuda de amigos, dinheiro pessoal, aqueles que querem participar, e algum recurso que tem no gabinete que não é nada em relação a um país desse tamanho, que tem 5.534 municípios. Nós precisamos de uma campanha nacional vindo de um fundo, né? Eu estou lutando para ver se eles criam esse fundo lá em Brasília. Ah, mas é para o senhor gerir o fundo? Eu? Tá maluco, não quero nem saber. Eu quero que eles mesmos façam a gerência lá. Agora, eu preciso que para isso não falte recurso. Que eles vão startar campanha, vão startar processos educativos, congresso, conscientização nacional, chamamento dos prefeitos para Brasília, para instruir os prefeitos no enfrentamento, chamar os vereadores do Brasil todo lá para aprender num grande simpósio o que é o enfrentamento, criar uma consciência nacional inteligente de enfrentamento nessa guerra. É para isso, mas eu não quero gerência de nada, não quero nem chegar perto de nada. Eu estou dizendo que precisa de investimento, ou não precisa? Lógico que sim. Professor, tem várias perguntas chegando aqui para o professor, mas eu gostaria de fazer uma indagação com a doutora Sabrina, já que a doutora Sabrina, além de advogada, ela também é militante nas causas sociais. Doutora, nós escutamos casos de crianças com 3, 4 anos de idade com doenças sexualmente transmissíveis, de bebês sendo estuprados, e de crianças que são violentadas e que chegam a morrer com o rompimento dos seus órgãos. Olha que coisa absurda que nós escutamos. Como que a nossa legislação pune hoje esse tipo de agressão? Bom, atualmente, né, como o professor inclusive falou, nós já temos algumas reformas em relação tanto ao Código Penal quanto ao nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. O crime de pedofilia, a palavra pedofilia não está na nossa legislação como tipificação penal, mas os atos de pedofilia todos estão. Então, sim, a pedofilia ela é criminalizada pela nossa legislação. E, inclusive, o próprio PL do professor, né, se eu não me engano, 4319 de 2020, ele traz como agravantes o endurecimento dessas penas
né, não só em relação ao Código Penal, como em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, aumentando essas penas, e também na execução penal, em relação àquilo que ele falou, né, até houve uma pergunta que agora eu não vou lembrar quem fez, mas com relação à aplicabilidade da legislação, com relação à eficácia da legislação. Esse PL que o professor faz, né, da autoria dele, com relação à parte da execução penal, ele tenta justamente fazer com que os benefícios, né, da progressão penal, por exemplo, na progressão de regime, né, e ele vai poder explicar até melhor a respeito, os benefícios do livramento condicional, enfim, não estejam ali apreciados pelo criminoso sexual quanto aos vulneráveis, né, que nós estamos aqui falando das crianças e dos adolescentes. Porque o que acontece quando você transforma esses crimes sexuais em hediondos, e, portanto, crime, no caso dos crimes de atos de pedofilia, né, crimes hediondos, é justamente essa diferença com relação a esses benefícios, né? A princípio, especialmente, a progressão de pena, né? O cumprimento da pena, em que a gente fala da diferença de 1/6 ou de 2/3 da pena, o aumento do número de anos da pena com relação à pena base, da onde ela vai começar a pena mínima até a pena, né, com relação a quando aquele apenado vai poder sair, né? Então, certo, os indultos, né, que são as famosas saidinhas, tudo isso, né, quando se trata de crime hediondo, não traz, não recompensa esse criminoso, em casos em que outros criminosos, que aí sim, inclusive, por serem passíveis de ressocialização no seu bom comportamento, na sua evolução para voltar a integrar a sociedade, eles, então, são estimulados a voltar ao convívio com todos nós. E como eu vinha falando antes, eu não entendo o pedófilo como ressocializável, como um estuprador ressocializável. Quem fala, inclusive, e defende a prisão perpétua do pedófilo é a doutora Ana Beatriz Barbosa Lima, como psiquiatra, que inclusive já esteve em comissões nas casas legislativas falando a respeito, né? Ela acredita que, inclusive, o bom comportamento pode ser dissimulado pelo pedófilo, que é um manipulador, né? Para poder, inclusive, driblar, aí grosseiramente falando, o sistema prisional e sair com a intenção explícita e exclusiva de cometer novamente o crime, porque a sua vontade, né, com relação ao fato de ser um predador, ela é insaciável, então ele vai arranjar um jeito de cometer novamente esse crime. Por mais que ele fique anos na cadeia, né, num presídio, sem cometer esse crime contra menores, assim que ele sair, ele vai dar um jeito de cometer, e ele pode passar esses anos, de acordo com essa psiquiatra, por exemplo, numa entrevista até que ela já deu para uma revista, ele pode passar todos esses anos manipulando dentro da sua cabeça e estruturando planos com estratégias e calculando como ele vai aplicar, né, mais uma vez, a sua aproximação a um menor. Então, ele é, de fato, um predador. E eu vou aproveitar também uma outra pergunta que foi feita e algo que o professor falou com relação à questão da educação, porque, de fato, o professor faz um comentário que é importantíssimo aqui para que todos, de fato, se alertem dentro das suas casas. A educação, de fato, ela tem que vir primeiramente de casa. O professor faz um comentário que é brilhante, quando ele diz que muitas pessoas estão terceirizando a educação, inclusive, com relação, né, ao nosso corpo humano, e as pessoas dão às suas crianças, né, tem até aquela brincadeira, cabeça, ombro, joelho e pé, você comenta o que é joelho, o que é cabeça, o que é ombro, o que é pé, você acaba criando apelidos fofinhos, carinhosos e engraçadinhos para determinar o que é pênis, o que é vulva. E há orientações de psicólogos que dizem que isso é prejudicial e porque, inclusive, é necessário que você
identifique a criança, ajude a criança a identificar, inclusive a sua genitália, e quais são os pontos do seu corpo que podem e devem, ou quando não, serem tocados e por quem, em que circunstâncias, como na higiene pessoal, por exemplo, né, quem pode fazer isso, como a pessoa pode se aproximar, enfim, todas essas orientações devem ser bem dados pelos pais, principalmente, antes até mesmo da escola. O professor cita a nossa excelentíssima ministra Damares, que vem, inclusive, também fazendo um trabalho incrível dentro do Ministério de Direitos Humanos, que também tem um PL falando sobre o assunto, onde fala exatamente das pessoas que têm a confiança, né, das crianças, dos adolescentes, ou daquela vítima em geral, seja a mulher, o idoso, enfim, aquele que sofre o abuso sexual, a violência sexual, o estupro, né, no caso também de aumentar essa pena, no caso também de trabalhar com a reforma a respeito, principalmente até da prescrição, porque a confiança da vítima, isso também está no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a confiança que acarreta a vítima e que faz com que a vítima, inclusive, se entregue ao predador, é algo de extrema gravidade. Isso vai acontecer também se os pais não estiverem atentos, e pode vir de qualquer um, vai vir de dentro de casa, vai vir, talvez, da escola, de um professor, como pode vir de qualquer pessoa que tenha a confiança daquela família. O importante é dizer aqui que o predador, o pedófilo, ele conta com a confiança sua, principalmente pai e mãe. Sim, ele está no vizinho carinhoso, ele está no tio que é bastante atencioso, ele está no familiar, no vizinho, no professor, naquele que tem a confiança da família, ele se faz confiável para poder entrar dentro da sua casa. Assim como na internet, ele também se faz confiável para aquela criança, para aquele adolescente, para manipulá-lo, e depois que ele conquista essa confiança, depois que aquela criança, aquele adolescente, ele está completamente envolvido, aí ele se apresenta, né? E aí ele coage, ele ameaça, ele faz de tudo para que aquela criança, aquele adolescente já não tenha mais como fugir da sua armadilha. E a terceirização acontece também dentro de casa, principalmente pelo meio da internet. É muito fácil, realmente, aquela criança ficar grudada no tablet, grudada no joguinho, grudada na TV, enquanto o que a gente sofre, e aí eu concordo inteiramente com o professor Josiel, com relação à conscientização e com relação a esse combate efetivo que é extremamente necessário, porque o que a gente vem vendo na nossa sociedade é uma hipersexualização, uma erotização infantil, onde estamos banalizando os corpos e a sexualidade, o ato sexual, vendo e enxergando as nossas crianças e os nossos adolescentes como objetos, sim, sexuais. Inclusive, existe já uma nomenclatura chamada pedossexual, onde o pedossexual se diz aquele que consegue ter um relacionamento amoroso com aquela criança, e assim ele satisfaz a sua lascívia, seu ato sexual, né, dentro deste relacionamento, e que o estuprador, o pedófilo, seria aquele que não tem o consentimento do menor. Ora, ele é um vulnerável, ele não tem discernimento, e o que o professor explicou muitíssimo bem, inclusive a respeito disso, a nossa criança, o nosso menor pré-púber, os nossos vulneráveis menores de 14 anos, dentro do que a medicina, dentro do que a psicologia determina, eles não têm condições físicas e psicoemocionais de determinarem, de consentirem um ato sexual, seja ele uma conjunção carnal, ou seja o ato libidinoso, que é escrito dentro do nosso Código Penal. Então, é importantíssimo realmente o alerta que faz o professor Josiel, e mais uma vez eu parabenizo pelo trabalho excelente, e essa terceirização sim acontece, porque nós estamos vivendo um assistencialismo e sempre entregando ao Estado o controle das nossas vidas pessoais e, portanto, controle, inclusive, das nossas famílias e, portanto, agora das nossas crianças. É dever do pai, é dever da mãe, e o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever de todos nós, sendo responsáveis ou não, é dever de todos nós garantir que o direito do menor, da criança e do adolescente seja exercido e seja plenamente ressalvado, e, principalmente, que este menor seja
protegido. Então, qualquer adulto, sim, é responsável, inclusive dentro da nossa legislação. Então, mais uma vez, eu sou muitíssimo grata, tenho que registrar, não só pelo seu público, doutora Luciana, que é extremamente fiel e sempre interage muitíssimo, né, com o programa, e sim, com relação ao professor Josiel, que contribuição incrível, é maravilhoso que as pessoas possam cada vez mais conhecer o seu trabalho brilhante, porque, de fato, esse combate é extremamente necessário, e eu fico muito feliz de termos aí um exército Sim. realmente incrível, né, do professor Josiel à frente dessa batalha aí, com nossa ministra dos Direitos Humanos, com o nosso presidente com relação à PL, que já foi assinado por ele, né, que eu citei, que enfrenta, sim, a defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Inclusive, eu gostaria até de mencionar algo, o professor Josiel falou sobre uma citação bíblica que, escandalosamente, eu vi numa página, aqui até no Facebook, alguns bons anos atrás, de pedofilia, onde existia a imagem de Jesus abrindo os braços para as crianças, e os pedófilos tentavam justificar com esta passagem bíblica de vinde a minhas criancinhas, que dela é o reino dos céus, como um chamariz para que as crianças, na verdade, desejam o ato sexual com o adulto. Eu ajudei a derrubar essa página, eu ajudei, sim, a fazer denúncias diversas a essa plataforma, que é o Facebook, com relação a esta página, mas são inúmeras páginas. E a rede que a gente chama de Deep Web, ou Dark Web, que eu gosto de chamar de Dark Web, porque, como o professor falou, são trevas, né? São trevas, é realmente da origem do mal, né? Ela está repleta disso, e graças a Deus o nosso Estatuto da Criança... Excelente atuação, doutora Sabrina. Não poderia... Teve uma alteração com relação aos agentes agora policiais que podem se infiltrar nas redes, principalmente da Deep Web, e simular, inclusive, serem vítimas para poder derrubar essa organização criminosa que é feita de pedófilos. Perfeito, doutora. Não poderia esperar nada diferente da doutora, né? Professor Josiel, a Viviane Garcia, ela fez uma pergunta para o deputado. Ela perguntou assim: professor Josiel, como que nós pais podemos colaborar para a formação, para que haja uma lei nos bairros ou cidades? Ou seja, ela quer saber como que os pais podem fazer para contribuir. Então, por isso que nós abrimos aí aquele diálogo anterior, falando sobre a questão do Conselho Municipal de Enfrentamento à Pedofilia, que pode ser uma iniciativa popular, a criação desse conselho, e de forma mista, né? Envolve a sociedade civil, poder público e a iniciativa privada, que cria esse conselho. A partir disso, esse conselho também, uma das suas ações, pode ser utilizada na área de ouvidoria, para colher essas ideias que podem se transformar em lei, porque também vai ter a Comissão Legislativa de Enfrentamento. Então, tudo que esse conselho colher da sociedade, ele passa para a Comissão Municipal Legislativa para transformar essas boas ideias em projetos de leis municipais de enfrentamento e no enfrentamento à pedofilia. Mas tudo nasce desse engajamento social e que nós não temos hoje. Por isso que eu fico aqui, é preciso criar o Conselho Municipal, pode ser o padre, o pastor, o comerciante, mas esse conselho tem que ter, porque aí as pessoas no seu município vai ter uma referência de onde se reporta, onde vai, onde troca ideia, onde informa, onde denuncia e aonde entrega alguma coisa que pode transformar em algo grande, inédito e até um projeto piloto para o Brasil inteiro. Então, esse embrião chamado Conselho Municipal, minhas filhas, Luciana, doutora Sabrina, não pode faltar nos municípios. É daí que a gente vai ter um Big Bang de enfrentamento a essa coisa chamada pedofilia. A coisa não nasce de Brasília para o município. Ela nasce exatamente. no município e ganha força no Estado para ganhar um espectro nacional. Só que hoje, essas duas coisas básicas que eu disse aqui são inexistentes
nos municípios. E eu quero pedir mais uma vez, despertem municípios para a questão da importância da criação desses dois núcleos de enfrentamento. Um é a Comissão Legislativa Municipal e o outro é o Conselho Municipal de Enfrentamento à Pedofilia. A Rosana Barbosa, ela está comentando que ela não vê um trabalho unificado nos conselhos tutelares. E, de fato, é uma verdade isso. Não existe mesmo um trabalho unificado. E deveria existir, né, professor? Sim, minha eu acredito filha. Que deveria. Sim, desculpa ter interrompido você. É verdade, porque também existem alguns conselhos hoje que estão totalmente politizados e sucateados. A eleição, não estou generalizando, mas tem uma questão que eleições para conselho tutelar está passando muito por uma questão quase que uma eleição política, vamos dizer assim, de representação pública na Câmara, né, nas assembleias legislativas e nos palácios que nós temos no nosso Brasil. Então, estão politizando muito os conselhos. E os conselhos não podem e não devem ser politizados. O conselho tem que ser imparcial e neutro, sem nenhuma influência ou ingerência de qualquer segmento, força ou partido político. É o primeiro ponto. Segunda, a reestruturação dos conselhos. Porque conselho que não tem uma sede boa, que não tem um sistema de tecnologia de informação integrado, que não tem um pessoal motivado, vai trabalhar como? Não vai trabalhar, né? Vai ficar lá o tempo todo. Então, eu estou pedindo também isso. Olha a importância do Conselho Municipal de Enfrentamento. É ele que vai ser o gestor de tudo isso que eu estou falando aqui. Como é que está o Conselho Tutelar? Como é que está o nosso sistema de garantias e direitos? Está unificado? As três pontas estão agindo, Executivo, Legislativo e Judiciário? Como é que está a Defensoria, o Ministério Público? Como é que está a Câmara Legislativa? E os comerciantes? Ainda não criaram o Fundo Municipal da Iniciativa Privada para fomentar esse enfrentamento, que por lei pode criar o Fundo Municipal da Iniciativa Privada no enfrentamento. E o Conselho só aponta onde deve atacar o problema, não faz gerência de nada. O próprio Fundo Municipal da Iniciativa faz a gestão dos recursos, mas o Conselho aponta para onde está a problemática. Vai ter a marcha da cidade, que vai agora chamar todo mundo, camisa, escola, pastor, padre, capoeirista, é a grande marcha de enfrentamento. Aí, o Fundo Municipal da Iniciativa Privada deixa com a gente, camisa é com a gente, apito é com a gente, a água, para não deixar ninguém morrer de sede, essa boné, viseira, tá entendendo, minha filha? É guerra, é levantar um pelotão de guerra nos municípios para a gente dizer, realmente a sociedade brasileira despertou e está na rua contra essa grande pandemia. Essa pandemia não é para vir para dentro de casa, não. Essa pandemia é para ir para a rua mesmo. A Rosana Barbosa, ela fez uma pergunta muito interessante. Aliás, todas as perguntas feitas aqui são interessantes, mas eu me senti na obrigação de fazer essa pergunta para vocês. E já peço permissão para ajudar a respondê-la também. Qual é a forma correta para abordar a criança e fazer com que ela fale sobre um eventual abuso que ela esteja sofrendo? Quais os sinais que devemos observar? Então, eu já começo, Rosana, ponderando que você tem que notar se a criança teve mudança de comportamento dentro de casa. Inclusive, fizemos uma live aqui com uma psicóloga, acho que a doutora Sabrina estava até presente, que essa psicóloga mesmo falou, que você tem que observar o comportamento do seu filho. Viu que o filho está um pouquinho calado, ele teve uma mudança de comportamento, você tem que ficar atenta e levá-lo a um profissional, um psicólogo, que provavelmente ele vai ajudar a identificar o que está acontecendo com o menor. Não seria isso, professor Josiel? A recomendação não é essa? Mas é verdade, tudo começa numa análise comportamental, né? Sim. Como estava antes, como está depois, porque, desculpe, qualquer ser humano dá sinal, e as crianças muito mais. Então, essa visão, esse discernimento, e uma coisa muito importante, Luciana, doutora Sabina, doutora Luciana, coisa muito importante, é você manter a aproximação e o diálogo,
Porque quando o filho tem confiança nos pais, o que acontece? Qualquer coisa que contrarie, ele já chega para o pai e diz: eu vou falar para o meu pai, eu vou falar com a minha mãe. Agora, o problema do distanciamento acontece e a criança não tem com quem falar. E aí a coisa vai ganhando, como eu disse anteriormente, vai ganhando corpo. Então, é muito importante, minha filha, essa coisa, esse entrelaçamento, essa junção, essa empatia de alma que envolve pai, filho, num mais puro laço de confiança, onde esse filho, essa filha, qualquer coisa que contraria os princípios estabelecidos em casa, ele tem aquela abertura para dizer aquele dia: mãe, aconteceu um negócio assim, o que foi? O que é isso? Eu não estou entendendo bem. Mas o que foi, meu filho? Você quer desenhar? Você quer falar? De que forma você quer se pronunciar? Porque tem filho que tem medo de falar com os pais. Vai entender um negócio desse? Exatamente. Ah, não vou falar não, meu filho, não vou falar, porque se eu falar vou apanhar, minha mãe é braba, a voz dela é grossa. Você está entendendo? Não tem aquela coisa da relação realmente de pai para filho. E as crianças vão ficando reféns e reféns e reféns, porque não tem quem falar. Eu quero chamar de novo a atenção dos responsáveis, seja lá o nome que se dá, e eu chamo de responsáveis, que plante a semente do diálogo entre você e aquele que está debaixo da sua égide. Porque senão vai acontecer coisas que ele não vai ter meios para conversar, dialogar com você. Sem falar no tal do desenho, né? Você dá uma folha, um lápis, uma caneta e fala: desenha. Minha filha, o que sai nesses desenhos, o que às vezes não tem força de falar, sai no desenho. Tá? E a coisa é tremenda. E sabe aquela... Mas como é que esse menino conseguiu desenhar isso dessa forma? Ou seja, a coisa já está entranhado, que ele está dando formas quase que geométricas ao fato que está acontecendo na vida dele. Então, eu peço, aproxime-se das crianças, ouça mais, crie diálogo, deixa aberta a porta do diálogo. Não deixe de passar o dia. Não deu? Então, no final do dia, no começo do dia, no meio do dia. Mas você tem que tirar um dia para bater um papo com a criançada, porque a criançada sabe de tudo, minha filha. Nós adultos que não sabemos de nada e achamos que eles que não estão sabendo, eles estão sabendo de tudo. Mas às vezes não tem com quem falar. Entende isso? Por isso que eu fico apelando o tempo, pedindo, convidando os pais a abrir essa porta de diálogo com os filhos, para que as informações vão chegando e não pegue a coisa depois que já aconteceu e prejudicou. Justamente por esse motivo que a Rosana Barbosa fez várias indagações, e em uma de suas indagações ela mencionou que o conselho e nada é a mesma coisa, que é lamentável, e que deveríamos ter mais atitudes e menos projetos. Pertinente a sua ponderação. Concordo, eu concordo. Eu saí há muito tempo do terrorismo e estou na praticidade, minha filha. Eu caio para a rua todos os dias. Todos os dias eu estou na rua, em becos, em viela, recebendo denúncia, vamos lá. E essa criança está aqui na rua por quê? E você, pai, por que está desse estado aí? E essas crianças, qual o futuro da... Todo dia. Por isso que eu falei da questão dos conselhos comunitários locais. Esses conselhos é que vão estar de olho. Um conselho sentinela na rua, opa, aquela criança ali é filho do fulano lá. Está fazendo o que ali uma hora dessa? Eu não mando nele, não. Ô, mãe, ó, teu filho está bem aqui na rua. Vem aqui agora que o conselho está operando. Olha aí. Aquela mãe responsável, já logo um copo de cachaça e vai atrás da criança. Agora não tem ninguém, meu filho. Não tem ninguém, as crianças estão por aí. Então, isso aí é fundamental, tá? Isso é fundamental. A gente precisa criar, desculpe, um senso de responsabilidade nesse país. No nosso país, no nosso amado Brasil, a quem a gente ama muito, é o magico do mundo, não tem nada de G20, não tem nada de G10, é Brasil e acabou. Junta a riqueza do G20 não chega a metade da do Brasil. É Brasil e o resto é colônia. Metrópole é o Brasil. E a Rosana ainda fez uma outra pergunta. Ela falou o seguinte: a criança que não quer desenhar, isso pode ser um sinal? Acredito que sim.
Também. E nós teríamos que fazer outros encontros e até mesmo trazer mais profissionais, principalmente da área da psicologia, já que eles lidam diretamente com o menor, eles se especializaram para isso, para conversarmos mais sobre esse tipo de assunto, que é tão problemático, como eu volto a repetir, merece toda a nossa atenção. É maravilhosa a ideia, Luciana, Sabrina, minhas amigas doutoras, mestres e autoridade máxima no assunto. Maravilhosa essa ideia. Nós precisamos trazer o máximo de pessoas para dentro desse entendimento, né? O que vocês precisar, e eu falo até a questão esportiva, jogadores de futebol, o que a gente escuta, sabe, nesses centros de treinamento. E, gente, é coisa assim, sabe, que precisa ser trabalhado e trazer todo mundo e dizer, não pode ser mais assim. A gente não tem esse direito de deixar essa coisa frouxa do jeito que está. É preciso um endurecimento desse negócio. Bom, eu gostaria muito de continuar esse bate-papo, tendo em vista a importância deste tema, mas nós já estamos com 1h20 de live, ou seja, já ultrapassamos o nosso limite. E nós fizemos uma pauta com a doutora Sabrina mais cedo, mas infelizmente não conseguimos cumprir com essa pauta, porque realmente a problemática ela carece de muitas informações. Deputado federal, professor Josiel, muito obrigada pela sua participação no programa. Eu repito que faremos outros encontros e, antecipadamente, eu já convido o professor a participar novamente conosco. Olha, para mim foi e será sempre uma grande honra poder estar aqui com vocês, não como deputado, não como nada, mas como um soldado no enfrentamento à pedofilia, junto com todos vocês enfileirados. Obrigado pela honra, Sabrina, de poder estar aqui com você. Obrigado pela honra, Luciana. Vocês são realmente louváveis e dignas de serem imitadas. Atenção, mulheres, copiem essas duas mulheres aí. Vocês vão avançar muito na criação, né, nas frentes de trabalho. Eu quero deixar o gabinete, que não é meu, que é de vocês, gabinete 929, anexo 4, nono andar, lá em Brasília, portas abertas para vocês, indo a Brasília, vai lá, conversa com a assessoria, e se eu estiver por lá, vai ser um prazer recebê-las. Em suma, o que vocês precisar, Luciana, Sabrina e todos os amados ouvintes, pode contar comigo, e eu quero contar muito com vocês também nesse enfrentamento. Muito obrigado por essa grande e nobre honra de estar aqui com vocês. Tá, ok. Antes de passar para a doutora Sabrina, eu gostaria de agradecer a participação de todos e pedir para que vocês curtam o programa Acerto Legal, pois, como eu sempre digo e repito, a curtida de vocês é um incentivo e nos mostra que estamos no caminho certo. Então, por favor, curtam o nosso programa e, o mais importante de tudo, compartilhem esta live para que mais e mais pessoas tenham acesso a todo o conteúdo que gentilmente foi disponibilizado pelo deputado e pela doutora Sabrina Campos. Doutora Sabrina Campos, muito obrigada pela sua participação, não apenas no encontro de hoje, como também em toda a websérie. Professor Josiel, nós fizemos uma websérie de crianças e adolescentes e esse é o nosso último encontro da websérie. E a doutora Sabrina Campos, ela participou assiduamente, trazendo para o programa e para toda a sociedade informações valiosíssimas. Então, a palavra que melhor me define é gratidão. Eu também sempre digo e repito que o acerto legal sempre faz acertadas escolhas. E eu estou certa de que realmente nós acertamos muito em convidá-los para participar do programa. Doutora Sabrina, gratidão. Muito obrigada pela sua colaboração.
Obrigada, doutora Luciana. Para mim é que é um enorme prazer, como eu repito, estar aqui. Participar dessa websérie é uma honra enorme. E estar, então, encerrando essa websérie com o deputado federal, professor Josiel, que é um verdadeiro guerreiro na batalha do combate, na grande guerra que é o combate à pedofilia, em defesa das nossas crianças e adolescentes. Esta pessoa ilustríssima, nobre, de um coração grandioso, que trabalha sempre, não tão somente por São João de Meriti, mas tem feito um trabalho incrível para todo cidadão brasileiro, é um representante, de fato, de grande exemplo para todos nós brasileiros, e eu fico muitíssimo feliz pelo sucesso que tem sido o seu programa, Acerto Legal, e podermos encerrar com uma presença tão magnífica como a do professor Josiel, que realmente tem acrescentado bastante em Brasília, e aqui também no estado do Rio de Janeiro. São João de Meriti tem a grande sorte de ter o professor Josiel aí em representação aos seus cidadãos. O cidadão brasileiro realmente está muito bem representado, e eu fico muito feliz de poder ver na política uma pessoa em quem a gente pode realmente trazer, por exemplo, por modelo a ser seguido, e principalmente ver lutando arduamente pelos indefesos, pelos inocentes, pelos nossos pequeninos, pelos nossos jovens. Eu me sinto extremamente honrada, muitíssimo grata, e muitíssimo grata também ao seu público assíduo, fiel, e que nunca decepciona, sempre interagindo bastante e trazendo aí perguntas incríveis para que a gente possa estar sempre conversando. Muitíssimo obrigada a todos e uma excelente noite para todos nós. Eu só gostaria de ponderar mais uma vez que eu estou dividindo o palco com dois defensores natos de defesa do cidadão. Duas pessoas que levantaram essa bandeira de defender o cidadão e hoje falando sobre crianças e adolescentes e de todos os cuidados que a sociedade deve ter para poder evitar esse tipo de prática. Então, mais uma vez, deputado professor Josiel, muito obrigada. Doutora Sabrina Campos, gratidão. É isso aí, pessoal. Então, nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 20 horas. Gratidão. Um abração, tchau, tchau.